Natanael, ele ouve Jesus tão estarrecedor e impactante que faz ele chorar, reconhecer que de fato Jesus é o Cristo, coisa que antes ele não fez e vai repudiar Jesus. É aquilo que você precisa entender no texto. O texto não vai dar as ações, as minúcias, não vai te mostrar algumas particularidades. Para isso você precisa do quê? De materiais extra-bíblicos. Exemplo. Segundo alguns filósofos, quando houve o infanticídio por parte de quem? De Herodes, a gente observa que houve uma grande matança de crianças, de 2 anos para baixo. Então, a história vai dizer que na época que Jesus precisa fugir para o Egito, para não morrer, a história diz que muitas crianças foram mortas. Porém, a mãe de Natanael, para não ver ele morrer, pegou Natanael ainda bebezinho e escondeu debaixo das folhagens de uma figueira. Aí vem Jesus agora, depois de 30 anos, entendeu? Diz assim, olha, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Quem sabia da história dele? Só quem sabia daquilo era a mãe e ele. E ele corria o risco de ser morto ainda. Por quê? Porque existia um decreto onde as crianças deveriam morrer. E se ele era um dos que foi livre daquele decreto, para os herodianos, ele era uma ameaça, porque ele poderia ser até o próprio Cristo. Porque a ordem foi dada para exterminar as crianças, porque se entendia que uma dessas crianças era o Cristo, as profecias falavam acerca dele. Aí quando Jesus disse, olha, antes que ele te chamasse, eu te vi debaixo da fogueira, o camarada cai tanto. Porque ele vai na alma, ele vai no profundo, ele fala algo que ninguém sabe. E por falar aquilo que ninguém sabia, ele entende que verdadeiramente ele é o Cristo de Deus. Então tem coisas que a gente vai analisar no texto sagrado e não vamos ter uma compreensão exata daquilo. Vou dar outro exemplo aqui. Deus, ele se revela a Jonas e diz, olha, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu diante dele. Então eu pergunto, Deus automaticamente poderia apenas simplesmente dizer, vai a Nínive, clama contra ela que eu vou destruir a cidade. Mas por que o texto deixa claro que o próprio Deus fez questão de dizer, olha, vai à grande cidade de Nínive? Porque Deus, ele fez questão de falar da grandiosidade da cidade. Se o texto está dizendo, é porque há uma necessidade. Então, tudo que está no texto, por mais insignificante que pareça ser, não é. Primeiro, quando você vai estudar a história, você vai observar que a cidade era tão grande que para percorrer toda a cidade você teria que fazer um trajeto de 3 dias. Você entrava na cidade, para você conseguir percorrer a cidade todinha, visitar todos os becos e balados que existiam na cidade de Nínive, era um processo que levava aproximadamente 3 dias. Então, isso quer dizer que era uma cidade muito grande. Estudiosos dizem que Nínive era uma das maiores cidades. Alguns chegam até a dizer que era a maior cidade que existia na época do mundo antigo. Era uma cidade muito grande. Estudiosos dizem que em cima da guarita, além da cidade ser grande, ela era totalmente cercada por muralhas, que levavam quilômetros de extensões. Então, o que a história diz? A história diz que só em cima da muralha de Nínive existia 1.500 guaritas e guarnições. Será que a cidade é grande? 1.500 guaritas de guarnição. Existia 1.500 sentinelas que fazia a vigilância ali da cidade de Nínive. É por isso que ele diz, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela.